Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians, e neste vídeo vamos falar sobre resposta de Osmar Stabile, por que o Andrei Sanches estava na reunião, uma das reuniões mais importantes do Corinthians referente à Caixa Econômica Federal. Corinthians está com um grupo dividido e vou explicar para vocês. Será que já estão começando a criar panelas no grupo do Timão? E também Matias Rojas aceita fazer aí a divisão dos valores para não precisar entrar no Transferban. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui então já falando referente aí a Corinthians e Matias Rojas, tá? Já tinha trago há muito tempo atrás com o Corinthians, para quem acompanha esse canal sempre, que o Corinthians já estava conversando com o Matias Rojas para uma possível negociação, tá, Fiel? E realmente a informação está saindo mais uma vez agora, não vou ficar aqui pondo os créditos, mas se vocês quiserem no vídeo da tarde, eu coloco o vídeo aí, quando eu dei a informação. Já faz aí mais ou menos umas 2 semanas que eu disse que o Corinthians procurou Matias Rojas e também o Tadjeres para fazer negociação, onde foi mais, vamos dizer assim, receptível o Matias Rojas em conversar com o Corinthians do que o próprio Tadjeres, que está aí, vamos dizer assim, praticamente irreversível situação. Eles não querem conversar com o Corinthians. Na situação do Tadjeres, com certeza vai dar Transferban, tá? Não sei os valores para passar para vocês como que está sendo combinado, mas as negociações estão caminhando bem para um possível desfecho final aí. E querendo ou não, Fiel, para nós é uma ótima notícia, né? Quanto menos dívidas chegar para o Transferban, melhor para o Corinthians é. Quanto menos dívidas acumular, lembrando que a gente já está em 41 milhões de reais do Félix Torres. Imagina se chega mais um Matias Rojas e mais um Rodrigo Garro do Tadjeres, só o Matias Rojas é 41 milhões de reais, meu irmão. 41 milhões de reais. E o Tadjeres está em torno de 37 milhões. Então é muita dívida para um clube que já está com 41 milhões no Transferban. Então quanto mais negociação der certo, melhor para o Corinthians é. E assim que fechar esse acordo, assim que fechar essa negociação, eu passo para vocês aqui de como o Corinthians dividiu e como foi feita aí as parcelas com o Matias Rojas, tá? Peço aí para vocês ficarem até o final desse vídeo, porque é informação muito importante referente ao Osmar Stabile e também aí o Andrei Sanches, a explicação do presidente Osmar. Fiel, referente a grupos divididos, tá? Saiu uma informação para mim que não é uma informação que tem como você chegar e cravar. Tá? Olha, estou cravando, o grupo do Corinthians está dividido. Porque isso não é uma informação igual uma contratação, igual uma negociação com o Matias Rojas, igual uma possível troca de Gerson com o Guinegão. Essa é uma informação de elenco, né? O elenco do Corinthians, né? Então não tem como você chegar lá e cravar. Mas chegaram para mim e falaram, corintianeiro, alguns jogadores do Corinthians está insatisfeito com as regalias que o Memphis Depay tem dentro do clube e outros jogadores não têm. Como, por exemplo, esse esquema dos jogos, tá? Que ele não quis viajar para a Ilha do Retiro, ele não quis viajar. É uma viagem longa, demorada, chata, lá é um calorzaço danado, e ele não quis ir viajar. Não estou falando se foi por causa desses motivos, mas o problema é que o Memphis não tem lesão mais, ele está sem lesão. O último boletim informativo médico do Corinthians detectou que não há mais lesão. O Memphis, quando saiu contra o Atlético Paranaense, ele tinha um edema, que é apenas um inchaço, tá, Fiel? Não é uma lesão detectada. E o edema é uma semana, onde ele já ficou parado e aí não foi viajar, e também é dúvida contra o Flamengo. E isso tá gerando intriga dentro do elenco do Corinthians, tá? São informações que a gente tem que realmente parar para analisar, porque realmente o Memphis agora, quando ele não estava jogando, tudo bem, mas agora o Memphis já está começando a prejudicar o grupo do Corinthians. Será que realmente ele é um cara de grupo? Será que ele é um cara que abraça o grupo? Será que ele é um cara amigável com o grupo? Porque esses caras da Europa, eles são marra mesmo, tá? E principalmente que ele já ganha 6 milhões. E o cara não joga, o cara fala, ô, tô aqui me treinando todo dia debaixo do sol quente. Tô aqui me matando, tô aqui me esforçando, tô aqui correndo pra caramba. Chega na linha de fundo, corro pra caramba, vou lá, dou um carrinho e ganho aí 300, 400 mil por mês. O cara ganha 6 milhões de reais, joga quando quer e quando joga fica trotando em campo. Então é lógico que isso gera para os jogadores uma revolta, gera para os jogadores aí uma insatisfação, porque o Memphis está tendo muita regalia. Fora carro blindado, fora hotel de luxo, fora todas essas coisas, tá? Então não é de se duvidar que realmente
elenco do Corinthians pode estar rachando por causa dessas questões do Memphis Depay. Fiel, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sempre defendi o Memphis no Corinthians. Sempre defendi, acho ele um bom jogador e acho que ele pode colaborar muito com o elenco. Mas a gente tem que ser sincero. Eu sempre disse para vocês aqui informações, eu acredito que o Memphis não termina seu contrato no Corinthians, tá? Quando o jogador já começa a fazer... Isso é experiência, tá, Fiel? Não tô falando que eu sou um cara entendedor de futebol, mas isso já é experiência. Já são aqui praticamente, cara, muito mais de 1000 vídeos que eu tenho na plataforma. Vou arriscar mais de 2000 vídeos que eu tenho nessa plataforma aqui. Então é muitos dias acompanhando o Corinthians todo dia e toda hora. Então a gente adquire um pouco de bagagem. E eu acredito que por Memphis já tá começando a querer jogar os jogos que quer, fazendo o corpo mole, premiações atrasadas, ele já tá querendo pegar o boné dele para ir embora, tá? Quando o jogador já começa a distanciar, não querendo jogar, joga um jogo ali, um jogo aqui, um jogo ali na arena, o cara já começa a já querer pegar o boné dele para ir embora. Pelo menos eu acredito assim, e eu trouxe informações que o Memphis não ficaria no Corinthians e que se ficasse, de jeito nenhum renovaria seu contrato, tá? Mas eu acredito que diante de tudo que está acontecendo, Memphis Depay não deve terminar seu contrato no Corinthians. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês e também a opinião de vocês sobre essa gravidade que é um clube dividido, tá, Fiel? Um clube rachado com panela, vocês lembram aí na época do Cássio, do Gil, do Fagner, como é que era. Isso é horrível para qualquer clube de futebol, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos falar sobre Osmar Stabile e Andrei Sanches, tá, Fiel? Porque é uma situação bastante complicada a resposta, além de não ser convincente, ela é mentirosa. E aqui no canal a gente não tem medo de falar. Por quê? Teve uma reunião entre a Caixa Econômica Federal e o Corinthians, tá? Para quem não acompanhou a informação, e nessa reunião participou o Andrei Sanches, sendo que o Osmar Stabile prometeu assim que ganhou entrevista coletiva, principalmente para os líderes das organizadas do Corinthians, que renovação e transparência não ia ter vez na sua campanha. Não tem problema algum ele falar que a renovação e transparência vai trabalhar com ele, só que ele tem que falar isso antes de ser candidato. Olha, eu sou candidato à presidência do Corinthians e se eu ganhar, eu vou trabalhar com renovação e transparência. Ali está fazendo uma promessa de campanha dele. Os protestos já iam começar antes dele ser eleito. A mesma coisa com o Roque Cittadini. Por que vocês acham que o Roque Cittadini aí teve 80 e poucos votos, se eu não me engano? Porque ele sempre deixou claro que não tinha problema nenhum com o Andrés e com o Duílio. Então ele já tinha que estipular antes as suas metas de trabalho, as suas promessas de campanha antes de ser eleito. Tá? Então ainda em entrevista coletiva ele prometeu que não teria renovação e transparência. Independente de quem fosse eleito, colocou renovação e transparência lá, a torcida tem que fazer o papel dela e protestar sim. Só que a resposta não foi nada convincente. A resposta, aliás, foi para mim uma resposta mentirosa. Por quê? A Caixa Econômica Federal, ela é um órgão muito responsável, tá? Então vamos imaginar assim, o Osmar Stabile disse, tá? Só pra gente ilustrar a resposta depois. O Osmar Stabile disse que depois das declarações de Romeu Tuma Júnior que era melhor parar de pagar a Caixa Econômica Federal, ela convocou uma reunião com o Corinthians. E chegando lá nessa reunião, o Andrei Sanches já estava lá. Ele já estava lá. Então vamos lá. Palavras do Osmar Stabile, não minhas, tá? Caixa Econômica Federal é um órgão muito sério. Vocês acham mesmo que ela iria chamar o Andrei Sanches para ir lá negociar, sendo que ele não é mais o presidente do Corinthians em exercício? Vocês acham que uma empresa do tamanho, um banco, desculpa, do tamanho da Caixa iria fazer isso? É a mesma coisa de você ter uma empresa, tá? Você tem uma empresa, aí você quer vender seu bar. Você tem um bar, aí você quer vender o seu bar. Aí você chama o ex-dono do bar para ir lá negociar o seu bar que é hoje. Isso não existe, tá, Fiel? Isso é absolutamente, totalmente tenebroso diante da Caixa Econômica Federal. Jamais, eu repito aqui, jamais ela vai chamar um ex-presidente em exercício. Pode ter acontecido de algum diretor do Corinthians, alguém que é ligado ao Andrés, o próprio Romeu Tuma Júnior, não estou dizendo que foi ele, mas estou dizendo que pode ser, que falou, olha, vai ter uma reunião com a Caixa lá, vai lá participar. Vai lá. E o Osmar Stabile pode ter sido pego de surpresa ao chegar lá. Não estou dizendo que é isso. Só que cabe ao Osmar Stabile agora chegar no Corinthians, fazer uma reunião com seus diretores e chegar e falar assim, por que o Andrés estava na minha reunião? Ah, tal, não, a informação foi vazada que teria uma reunião. Alguém contou para ele. Por que ele estava? Ah, não, tal.
eu não quero saber mais disso. Vai sair gente do Corinthians se acontecer isso de novo. Eu não quero mais saber disso. O presidente do Corinthians sou eu, quem toma as atitudes sou eu, quem toma as decisões sou eu. Isso tem que ser, o Osmar Stabile tem que puxar aí, vamos dizer assim, a palavra e tem que ser rigorosa diante do que aconteceu. Falar, eu não quero saber mais disso. O presidente sou eu, quem vai estar na reunião sou eu. O Osmar Stabile podia chegar lá também e falar, olha, Andrés, com todo o respeito que eu tenho por você, eu não vou participar da reunião com você porque eu não quero contrariar a torcida e também você já não é mais o presidente em exercício. É lógico que se a gente imaginar uma situação, o Osmar Stabile chegar lá e o cara já estiver lá, fica uma situação difícil. Ainda mais o Osmar Stabile que é um cara educado. Falou, sai daí que eu não vou negociar com ele na mesa não. Fica uma situação constrangedora. Porém, dava para ele fazer isso. Falou, olha, eu não vou marcar essa reunião com o Andrés presente. Eu não vou estar na mesma mesa com o Andrés. E ali retirar ele da mesa na hora, ia ficar constrangedor. Mas se o Osmar Stabile já não estava sabendo, porque eu não coloco a mão mais no fogo por ele, alguém do Corinthians estava e alguém do Corinthians avisou o Andrés, tá? E se avisou o Andrés, aí o Osmar Stabile realmente tem que puxar a orelha desse pessoal que está fazendo isso. E detalhe importante, tá? Não é só dessa vez, que por isso que eu não componho a mão mais no fogo pro Osmar. Porque na reunião da Adidas e da Nike, o irmão do Duílio estava na mesma mesa negociando com o Osmar Stabile. Então, Osmar, é da seguinte forma, ou você é competente para fazer negociações em nome do Corinthians, ou você não deveria estar aí como presidente. E você está chamando terceiros. Ou você é competente para fazer suas próprias reuniões e determinar o futuro do Corinthians, ou você tem que eliminar, ou você não pode ser o presidente do Corinthians, tá? Porque na da Adidas estava o irmão do Duílio e agora estava o Andrés, então não dá para você ser presidente do Corinthians se você não tiver capacidade de organizar e também tomar decisões em nome do Corinthians, e uma das decisões mais importantes da vida do Corinthians, que o próprio Andrés colocou o Corinthians nessa situação. Então realmente é bastante, vamos dizer assim, até irônico. O Andrés coloca o Corinthians numa situação adversa, cheia de dívidas, e você chama o cara que colocou o Corinthians nessa situação para ajudar a negociar uma das dívidas a mais importante da história do Corinthians, que é o pagamento desse estádio, que só o estádio é 700 e poucos milhões de reais. Então realmente é uma situação bastante ruim. Pelo menos eu penso assim, é meu modo de pensar, e eu quero saber sua opinião. Comentem aqui nos comentários pra gente conversar bastante sobre o Corinthians, tá bom? Fiel, meu muito obrigado por tudo. Hoje à tarde eu posto mais vídeo pra vocês, com certeza, e vai Corinthians!